Fala pessoal, dando continuidade aqui no nosso modelo de identidade e relacionamento, né? Só um momentinho, só mudar a tela aqui. Beleza, a gente deixou assim na aula anterior, né? Quando a gente estava adicionando aqui a questão dos dependentes, dos atributos, né? Comentamos sobre a matrícula aqui do funcionário, e a gente teve que tirar essa dúvida com o cliente, né? E, e beleza, e foi isso. Então hoje aqui a gente vai. Só vou arrastar um pouquinho aqui para ficar mais espaço para colocar as ligações aqui. Então, vamos montar a mesma coisa aqui agora, né, que seria a ligação entre vendas e vendedor. Né? A gente sabe que a ligação entre vendas e vendedor é sobre em cima, né, da, do atributo CD-VDD. Então, CD-VDD aqui na vendas, ele é uma chave secundária, né, uma foreign key. E na entidade vendedor, ele é uma primary key, né, uma chave primária. Então, a relação é feita por esse campo, né? Aqui na venda, então, só para recapitular, né? A gente só tem o código do vendedor, então a gente não sabe só através dessa tabela de venda qual é o nome do vendedor, qual é o percentual de comissão dele, né? Qual é a matrícula dele. A gente precisa ter a relação dele, da entidade de vendas, com a entidade vendedor para a gente ter essas informações de quem é o vendedor, né? Então, aqui tem, vamos criar aquela relação novamente, né? Então, vou lá em diagrama, novo relacionamento. Clico bem aqui, tá? Cria aqui o relacionamento, né? Um relacionamento de vendas para vendedor também pode ser, a gente pode dar um nome para ela aqui, como, por exemplo, realiza, né? Realiza. Então, o vendedor realiza vendas, né? Uma venda realizada por vendedor. Pode ser realiza o nome aqui. E a gente vai criar as ligações entre o símbolo do relacionamento, que é esse símbolo aqui, com o símbolo aqui da entidade, né, das entidades. Então, vamos criar lá em diagrama, nova ligação. A gente clica aqui no realiza e clica aqui no vendedor. Ah, eu cliquei errado. A gente clica aqui no realiza e no vendedor. Ele já cria. Vou tentar arrumar isso daqui, pessoal, para não ficar tão torto assim. Beleza, tá melhor. Então, nova ligação aqui também entre vendas e o relacionamento em si, né? Eu estou tentando arrumar aqui, mas vamos deixar para um outro momento para fazer esses ajustes, né? Então, vou lá, diagrama, nova ligação entre essas duas. Ah, beleza. Então, agora a gente tem que definir a cardinalidade, né? Como a gente falou, a cardinalidade da relação. Então, como eu falei para vocês, né? A cardinalidade ela é lida como se fosse o contrário, né? Então, a cardinalidade aqui para vendas, né? Da venda por vendedor, né? Então, ela, a venda pode ser realizada por, aí a gente muda aqui, ó. A venda, ela pode, recapitulando, pessoal, que eu dei uma enrolada aqui, né? Para eu saber a cardinalidade do vendedor aqui, no caso, eu tenho que partir lá da venda. Então, vamos lá. Na venda. A venda, ela pode ter zero vendedor?
Essa aqui, no caso, não, né? Nesse modelo nosso aqui, a cada venda tem que ter um vendedor. Então, a cardinalidade dele aqui, cada venda tem que ter um vendedor. Cada venda tem que ter um vendedor. Então, a cardinalidade aqui é 1 para 1, né? Cada venda ela tem que ter um vendedor e só pode ter um. Não pode ter N vendedores, né? Cada venda tem um. Então, a cardinalidade dele aqui é 1 e 1. Cada venda tem que ter um vendedor e só pode ser um vendedor, não pode ser vários vendedores, né? E agora, para a gente encontrar a cardinalidade desse relacionamento na parte de vendas, a gente lê o contrário, né? Em relação ao vendedor. Um vendedor aqui, ele pode ter 0 vendas? Pode, né? O vendedor pode ter sido cadastrado agora e não ter realizado nenhuma venda ainda. Então, ele pode ter 0 vendas ou N vendas, né? O vendedor pode vender várias vezes, né? Pode ter várias vendas, né? Daquele vendedor. Então, o relacionamento realmente aqui é 0 para N mesmo, né? A cardinalidade, desculpa, é 0N, certo? É essa aqui mesmo. A gente também pode dar um nome para a cardinalidade, né? E, por exemplo, relacionamento entre venda e vendedor. Então, tudo aqui você pode documentar e ter tudo isso, né, documentado, né, para futuras manutenções. Isso eu aconselho vocês fazerem, né? Sempre, independente de se é no SQL, se é no código, se é numa linguagem de programação qualquer, sempre deixe o máximo documentado possível, né? E por último aqui a gente vai fazer a relação entre vendedor e dependente. É a mesma coisa, a gente vai criar uma relação. Então vamos lá em diagrama, novo relacionamento. Vamos colocar bem aqui. Vendedor independente, a gente pode colocar também o nome aqui como possui, né? Um exemplo aqui. Um vendedor possui dependentes, ou não, né? Pode ser que tenha ou não. E um dependente possui um vendedor associado, né? Que seria o pai ou a mãe dele, né? Beleza? Então aqui a gente vai criar as ligações, né? Então, nova ligação, diagrama, nova ligação, com um dependente. Veio muito torto aqui. Isso aí, desculpa aí, pessoal, mas tem gente que tem toque, né? Brincadeira. Mas aquela questão, né? Isso aqui me faz lembrar aquela questão de fazer bem feito, né? E isso aqui você vai mostrar para um cliente, né? Às vezes pode ser que o cliente não entenda ali, se tiver muito torto, né? A gente entende, mas o cliente às vezes não entende. Então é bom sempre fazer o melhor possível, né? O desenho o melhor possível. Claro que a gente pode aumentar o desenho, alinhar essas linhas aí, é questão de detalhe, né? Mas é importante você fazer isso de uma forma bem, bem legal para o cliente poder visualizar isso da melhor forma, né? Certo? Mas aqui eu estou só mostrando para vocês, quando vocês forem desenhar o de vocês, vocês deixem tudo retinho ali, né? E a gente está fazendo aqui no ao vivo, então, se a gente fosse ater a esses detalhes aqui no curso, a gente vai perder um pouco mais de tempo. Mas isso é extremamente importante numa entrega para um cliente, né? Ali você tem que fazer o melhor que você puder, né? Você está representando uma empresa lá, né? Então, você tem que fazer o melhor ali. Beleza? Então, vamos criar a cardinalidade aqui. Como eu falei para vocês, a cardinalidade, vamos montar primeiro aqui dessa vendedor para possuir, né? Vendedor para independente. Cardinalidade de vendedor. Então, aqui, no caso, para calcular essa cardinalidade, a gente tem que ler lá de dependente, né? Um dependente, ele pode ter
um pai, né? Então é um, né? Um vendedor, um pai, uma mãe. E cada vendedor, nesse caso aqui, um dependente aqui, ele pode só ter um vendedor, né? Que seja o pai ou a mãe. E só pode ser um, né? É um para um. Um dependente, ele só tem um pai, né? Um ou a mãe. No caso aqui, ele está atribuído ao papel de vendedor aqui, né? Então, esse relacionamento aqui essa cardinalidade do relacionamento aqui é um para um. Né? Um dependente, ele é associado a um vendedor. Apenas um vendedor. Um dependente não pode ser associado a mais de um vendedor, né? Só se o pai e a mãe tiver trabalham na mesma empresa, né? Mas não é a política aqui, né? Não é a política da empresa, né? Aqui não poderia ter pessoas da mesma família nessa empresa aqui, né? Vamos supor assim. Mas tem empresas que aceitam isso também, né? Então, nesses casos que, por exemplo, a mãe e o pai podem ser vendedor, né? Pode ser que aconteça aí de um para N, né? Um dependente ele pode ter mais de um vendedor, né? Mas só nesse caso. Aqui não é possível, nesse modelo que a gente está desenhando. Então, aqui um vendedor ele só vai ter um dependente mesmo. E um dependente é associado a só um vendedor. Beleza? E agora, fazendo a cardinalidade aqui da parte do dependente, então lendo lá do vendedor, né, como a gente explicou, um vendedor ele pode ter zero ou N dependentes, né? Um vendedor pode ser que ele tenha filho ou não. Então, um vendedor ele pode ter zero dependentes, ele não tem nenhum filho, ou ele pode ter dois, ou ele pode ter cinco, ou ele pode ter um. Né? Então, um vendedor ele pode ter nenhum ou N dependentes. Então, é zero N mesmo. Beleza, pessoal? Então, aqui era o nosso modelo, né? Que a gente é um modelo do nosso banco de dados, um modelo de entidade de relacionamento, né? Onde a gente tem as entidades ali, produto, vendas, vendedor e dependente. A gente tem os atributos de cada uma delas, né? De cada uma dessas entidades. A gente tem os atributos-chave, né? Que vão ser as chaves primárias. A gente tem os atributos secundários, que vão ser as for key, né? As chaves de, de relacionamento, né? Que são essas duas aqui, o código do produto e o código do vendedor, no caso da entidade de vendas, e também aqui a matrícula do funcionário, no caso da entidade de dependente. Né? A chave estrangeira, for key, né? Tinha fugido naquela hora aqui o nome. For key é chave estrangeira. Então, quer dizer que ela é estrangeira aqui porque tem ela em algum lugar, né? Então, ela é estrangeira porque ela liga com outra entidade que tem aqueles atributos como primário, né? Como a gente já bem tocou nesse assunto. E aqui, como eu comentei com vocês, né? O desenho aqui é bom sempre fazer bem direitinho ali, né? Desenhar, fazer um modelo bem alinhado, por exemplo, né? Nesse caso aqui ele está alinhado, né? Mas, por exemplo, aqui a venda daqui não estava, né? A gente pode alinhar aqui, pode colocar aqui a setinha para cá e assim vai. Fica essa dica aí, né? Para quando for desenhar, já desenhar tudo alinhado ali, né? Beleza, pessoal? Então, aqui é o desenho do nosso modelo. Eu não vou disponibilizar esse arquivo para vocês justamente praticarem, né? Fazer isso aqui. Eu sugiro fazer, mesmo que você fale assim, isso aí eu não vou usar, mas eu sugiro para praticar isso, para entender como é que é feito um banco de dados. E aqui na apresentação, né? Aqui está melhor o desenho, como eu comentei com vocês, né? Aqui está melhor o desenho, está bem alinhado aqui, ó. Então, isso aqui já, a gente pode mostrar isso daqui para o cliente, né, também. Apesar que eu sempre mostro na ferramenta para mostrar os nomes ali, né, as observações que eu coloquei. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente está como concluído essa segunda fase, que é o de modelo, entidade e relacionamento. E
E a partir do momento que a gente entregou o modelo de entidade de relacionamento, a gente precisa validar com o cliente. Então, a gente tem uma outra reunião com o cliente, que a gente vai mostrar esse modelo, explicar para ele o modelo, né? E ele vai dar o aceite ou não, certo? No nosso caso aqui, a gente vai simular que a gente já teve essa reunião e o cliente deu o aceite nesse modelo aqui, né? Vamos dizer que esse aqui é o modelo final. Então, ele falou assim, não, tá perfeito, o que vocês fizeram aí tá perfeito e é isso. Vamos continuar, dar continuidade ao projeto. Beleza? Então, aqui vamos partir do pressuposto que a gente teve essa reunião, o cliente aceitou, validou, entendeu ali, né? A reunião lá com esse cliente teve a presença do pessoal do negócio que nos passou o requisito naquela primeira reunião, juntamente com o time de tecnologia deles, né? Então, o time de tecnologia deles entendeu ali as tabelas que vão ser criadas, né, a partir dessas entidades, quais são os campos, qual a relação entre eles. Eles entenderam tudo isso direitinho. A cardinalidade também estava tudo correto, então eles falaram lá, ó, realmente um vendedor aqui, ele só possui um dependente, né? Não pode ter um pai e uma mãe ali no mesmo, trabalhando no mesmo setor, né? Eles comentaram isso, né? E falou que uma venda só pode ser realizada por um vendedor, né? Nessa empresa aqui, uma venda relacionada com um vendedor, então explica essas cardinalidades, né? Então é isso, pessoal. Aqui foi a parte do modelo de entidade de relacionamento e já no próximo a gente vai montar um modelo lógico, né? Que já mais voltado já para a parte técnica, já vai montar mais a estrutura do banco mesmo, né? Criar a tabela dos seus campos, tamanho de campo, etc. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima. E a próxima aula a gente já começa falando do modelo lógico. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.